Fala pessoal, vamos fazer mais uma questão aqui, questão número 3 agora, da aula 9, né? Então essa questão aí pede pra gente solucionar essa equação diferencial. Então pra gente solucionar, o primeiro pensamento que eu sempre tenho aí, que eu acho que a gente deve ter, é olhar para a equação e ver se ela é uma equação separável, né? É evidente que essa equação não é separável, né? A gente não consegue fazer a separação dos termos aqui, colocar as incógnitas x com o dx e as incógnitas y juntinho com dy, né? Não dá para a gente fazer isso. Quando isso ocorre, aí a gente parte para a verificação se a equação é homogênea. Se ela é uma equação homogênea, no caso, né? E para a gente verificar isso, a gente costuma fazer o seguinte: a gente chama esse termo aqui de m de xy, né? M de xy. E depois do mais aqui, né? O termo que está junto com o dy, a gente costuma chamar de n de xy. E fazendo isso, no lugar da incógnita x, a gente substitui por lambda x. E no lugar da incógnita y, a gente substitui por lambda y. Para depois colocar em evidência e ver se a gente consegue reescrever novamente o m de xy isolado, sem ter o lambda ali pelo meio, ali, né? Você tem que conseguir colocar a variável no interior de cada incógnita e tirar essa variável por meio de uma evidência. Se a gente não conseguir fazer esse processo é porque a questão toda aí não é homogênea, né? E tem que dar certo para esse m de xy e para esse n de xy, esse teste aí, essa substituição. Aqui, ó, eu vou procurar fazer de uma maneira mais resumida, porque a gente já desenvolveu isso, né, em aulas anteriores. Se alguém tem dúvidas sobre isso, volta aí nas aulas anteriores, nas substituições que a gente faz, e vê o processo certinho todo feito. Aqui, se a gente fosse fazer isso aqui, né, aqui ficaria lambda x, né? E aqui também ficaria lambda y. Então, quando a gente coloca o lambda em evidência, a gente fica exatamente com o mesmo termo. Aí a gente pode parar para pensar, mas e esse aqui? Esse aqui, se a gente colocar lambda y e lambda x, lambda dividido por lambda vai dar 1. Então, vai continuar na mesma, y sobre x. A mesma coisa acontece aqui, lambda y, lambda x. Então, lambda dividido por lambda é 1. Então, significa que a gente consegue colocar uma variável aqui substituindo, né? Uma variável junto com o y, junto com o x, de maneira que a gente coloque essa variável em evidência e a gente retorne novamente nessa expressão. O mesmo vai acontecer aqui com esse termo. Aqui a gente substitui então por lambda x, né? E só. E aqui lambda sobre lambda é 1. E mais uma coisa que tem que acontecer para garantir que a equação toda seja homogênea é que quando a gente coloca aqui o lambda em evidência e fica tendo então o termo m de xy, né? M de xy. E aqui a gente também faz lambda em evidência e fica tendo o termo n de xy, precisa que nas duas partes que a gente realizou a operação, o lambda nosso tenha o mesmo grau. Ele tendo o mesmo grau, a gente está diante de uma equação homogênea e o grau dela é 1. No caso dessa aqui que nós estamos fazendo é 1, porque aqui o grau é 1, lambda elevado a 1. Se tivesse dado lambda elevado a 2 nas duas parcelas, ou lambda elevado a 3, ou lambda elevado a 0, ou a meio, o que der do grau do lambda é o grau da homogeneidade da equação. Maravilha. Visto isso, a gente vai seguir para a próxima etapa. O que é a próxima etapa? É fazer uma substituição. Quando a gente verifica que é homogênea e que tem o grau 1, a gente pode fazer a seguinte substituição. A gente pode chamar o x
de Vy, ou a gente pode chamar o y de Vx, o que for mais conveniente. No meu caso, que eu já fiz, né, essa equação, deu certo com essa aqui, ó, x igual a Vy. Então, isso que eu vou fazer, toda essa substituição. Deixa eu copiar aqui, né, a equação inteira. Aí, maravilha. Agora a gente vai fazer aquela substituição do x por Vy, né? Só faltou um detalhe que eu podia ter feito já no outro slide, mas eu vou acabar fazendo aqui, ó. X, eu chamei ele de Vy. Então, o que acontece? Aqui no lugar do x eu vou substituir por Vy. Só que a gente vai precisar substituir também o dx, porque tudo que está com relação a x vai ter que ser substituído. Então, não vou poder deixar dx, eu vou ter que descobrir o que é o dx. E o meu dx vai ser o seguinte, dx vai ser igual a v dy mais y dv. Caso alguém esteja assistindo agora e não saiba bem de onde está vindo esse v dy e esse y dv, é da derivada implícita desse produto aqui, ó. Em vídeos anteriores eu faço isso detalhadamente. Então, se alguém quiser, né, e precisar saber esse passo aqui, volte num vídeo imediatamente anterior aqui. Eu acho que já foi feito isso aqui com detalhes. Eu fiz várias vezes, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, na verdade, esse processo aqui. É pela regra do produto, né? Tem que pensar na derivação implícita para poder sair disso aqui. Maravilha. Então, vamos lá, substituir. X, então, vai ser... Vou colocar mais para baixo, não vai caber ali. O x, então, vai ser Vy, que eu errei. O meu x não é Vdy, o meu x é Vy. Isso. X, então, vai ser Vy. Seno de y sobre Vy menos y cosseno de y sobre Vy. Dx, quem que é o meu dx? V dy mais y dv mais o x é Vy cosseno de y sobre Vy. Dy não precisa substituir, igual a zero. Maravilha. Agora eu posso simplificar esse termo aqui com esse. Lembrando lá do vídeo do Choi, corta esse com esse, corta esse com esse aqui. Beleza. Agora eu vou reescrever de uma maneira mais adequada aqui. Lembrando também o seguinte, como é uma equação homogênea, a gente nota que aqui tem y, né? Que aqui tem y e aqui tem y. Então, a gente pode escrever ele em evidência. Y vezes v seno de 1 sobre v menos cosseno de 1 sobre v, multiplicando, tudo isso aqui está multiplicando v dy, o meu dy está parecendo dj, mas tudo bem, mais y dv, né? Mais v cosseno de 1 sobre v dy igual a zero.
Beleza, agora, para dar prosseguimento, eu vou ter que copiar aqui. Beleza. Seguindo aqui, o próximo passo que a gente vai efetuar nas homogêneas é fazer o seguinte: dividir toda essa expressão aqui, ó, por y, né, para simplificar esse y aqui. Então, como que vai ficar? O y vai sumir, vai ficar. E aí eu já vou aproveitar, né? A única coisa que vai acontecer, eu não vou passar a escrever tudo isso aqui não. Esse y vai sumir, porque a gente está dividindo por y, né? E aqui até eu não usei aqui uma chave, mas o certo era fazer isso aqui, ó. Porque esse y multiplica tudo, multiplica todos os termos, por isso que eu estou conseguindo simplificá-lo aqui, né? Bom, então, simplificando ele vai sumir. Eu vou fazer multiplicar esse termo vezes esse termo vezes esse, depois esse termo vezes esse e esse vezes esse, fazer todas as multiplicações. Então, a gente vai ficar tendo aqui v ao quadrado seno de 1 sobre v, para começar, mais vy seno de 1 sobre v, aqui, né, vy seno de 1 sobre v dv. Agora, menos esse v aqui, ó, v vezes o cosseno de 1 sobre v dy. Agora ficou um pouquinho melhor. Aí, agora, de novo, menos, agora o y vezes o cosseno de 1 sobre v dv, no caso, né? Cosseno vezes y vezes o dv, mais o v vezes o cosseno de 1 sobre v dy igual a 0. Maravilha. Tem mais um aqui que vai sumir, ó. Esse v cosseno de 1 sobre v, esse v cosseno de 1 sobre v dy, né? Menos e mais vai dar 0. Esse termo subtraído desse dá 0. Então, reescrevendo mais simples aí, para a gente ficar mais visual toda essa história. Fica v ao quadrado seno de 1 sobre v ao quadrado seno de 1 sobre v. Eu esqueci de escrever aqui, mas tem o dy. Mais v vezes y seno de 1 sobre v dv, menos y cosseno de 1 sobre v dv igual a 0. Diminuiu bem. Agora a gente tem que verificar quem são os dy e quem são os dvs, né? dv tem esse e tem esse, e dy só tem aquele lá. Então vamos escrever v ao quadrado seno de 1 sobre v dy, que é só ele mesmo, mais... E aqui a gente pode observar o seguinte, que a gente tem v vezes y, né? Que a gente tem o v vezes o y e tem o y vezes o cosseno. Então, eu já vou aproveitar e colocar o y em evidência. Então, vai ficar y vezes o v vezes seno de 1 sobre v menos cosseno de 1 sobre v dv. Não importa, eu coloco o dv no final, eu coloco o y na frente, não tem problema. Igual a 0, que é tudo uma multiplicação. Se a gente sair multiplicando aqui, né, y vezes isso, a gente volta aqui. E se multiplicar o dv vezes eles também, a gente volta. Então tá quase perfeito, por quê?
Isso aqui já dá para ser escrito como já é uma equação separável, né? O y eu faço aquele procedimento, na verdade, de jogar para cá, né? E esse termo eu jogo para cá. Na realidade não é jogar, né? A gente pode utilizar uma multiplicação aqui para poder fazer as simplificações adequadas. Esse processo também tem aulas anteriores aí bem no começo, detalhadinho. Bom, então vai ficar o quê? 1 sobre y dy mais v seno de 1 sobre v menos cosseno de 1 sobre v, tudo isso dividido por v ao quadrado seno de 1 sobre v dv igual a zero, né? Esse dv vale para todos aqui, né? Essa é a expressão que a gente já pode integrar. A gente já consegue fazer a integral desse e a integral de tudo aquilo, porque já estão separados o dy com seu y e os v's com seu dv. ¿Dónde estás y cómo te perdí? Bom, beleza. Agora nós vamos resolver essa integral aqui. A gente já sabe que a resposta dela é ln de y, né? Agora essa integral aqui a gente vai precisar desenvolver melhor. Então, vou deixar essa aqui suspensa por um tempo e vou resolver só essa. Então vai ficar, como aqui a gente tem uma subtração, a gente pode separar ela. Então fica a integral de v seno de 1 sobre v, tudo isso sobre v ao quadrado seno de 1 sobre v, menos, isso aqui dv, né? Menos integral de cosseno de 1 sobre v sobre v ao quadrado seno de 1 sobre v dv. Dá uma melhoradinha nessas integrais aqui, pelo amor. Agora, aqui, ó, a simplificação ficou muito evidente, né? Então, aqui ficou 1 sobre v dv. 1 sobre v dv. Menos, aqui, ó, seno sobre cosseno é cotangente, né? Então, a gente pode escrever assim, integral de cotangente de 1 sobre v sobre v ao quadrado dv igual a zero. Então essa é a nossa missão aí, integrar essa cotangente, né, sobre v ao quadrado. E isso a gente vai realizar através de uma substituição. Isso a gente vai fazer por uma substituição. Que substituição que nós vamos fazer? O nosso u vai valer 1 sobre v. Foi essa que eu fiz. Então, é a mesma coisa que dizer que o nosso u vale v a menos 1. Então, o du dv é igual a menos 1
vezes v elevado a menos 2, né? A gente desce o expoente e subtrai 1. E para isolar o dv, a gente vai escrever o seguinte: du igual a menos v elevado a menos 2 dv. Então, significa que o nosso dv é igual a, passando isso aqui dividindo, né? Só que para não ficar elevado a menos 2, a gente sobe, fica elevado a mais 2. Então, fica menos v elevado ao quadrado du. Isso aqui que é o nosso dv. E essa aqui vai ser o nosso u, para a gente substituir lá aqui. Então, vamos fazer isso. Vai ficar integral da cotangente de u. Então, o nosso v ao quadrado, quem que é o nosso v ao quadrado? Na verdade, a gente pode pensar aqui, né? O nosso v é igual a 1 sobre u. Então, v ao quadrado vai ser 1 sobre u elevado ao quadrado. Tudo isso aqui vezes menos v ao quadrado du. Ah, não, mas aqui eu nem precisava fazer isso pelo seguinte, porque aqui se eu ficar com v ao quadrado aqui, já vai cortar, estava esquecendo desse cortado, desse join. Aqui eu tenho que deixar v ao quadrado mesmo, né? Porque daí dá certinho de eliminar. Esse que é o charme dessa substituição. Aqui, beleza. Então, nós estamos com o quê? Menos a integral da cotangente de u du. E lá na nossa tabela de integral, logicamente, né? Que a gente vai olhar lá para lembrar, menos ln do seno de 1 sobre v. Menos ln do seno de 1 sobre v. Isso que é a solução dessa partezinha aqui. Dessa parte, só desse trecho aqui, né? Solução desse trechinho aqui deu isso aqui. E aí, ó, menos com menos vai virar mais. Aqui. Então, vamos lá escrever tudo numa outra página, de uma forma mais organizada. Primeiro era 1 sobre y, então a integral de 1 sobre y é ln de y. Mais o outro era 1 sobre v, então ln de v. E agora, essa aqui menos com menos virou mais, ln do seno de 1 sobre v igual a nossa constante, que eu já vou chamar de ln da constante, né? E aí os ln's aqui a gente escreve ln de y vezes v vezes seno de 1 sobre v, né? Igual ao ln da nossa constante. E aí posso eliminar esse ln aqui e fico com só esse termo aqui. yv seno de 1 sobre v igual a constante. Só que lembrando que a gente tinha chamado o x de y vezes v. Então significa que o v é x sobre y, né? Então a gente escreve y vezes x sobre y seno de 1 sobre x sobre y igual a constante. E aí, elimina esse com esse.
E finalmente, x igual, não tem nada de igual, x vezes seno de y sobre x igual a constante que a gente não sabe qual que é. Tá aí. Essa é a solução.